Boa tarde, alunos do nono ano. Eu tinha passado para vocês a 15ª questão, né, da página 76. Foi a nossa última aula. Eu já queria adiantar também que sexta-feira não foi possível, devido ao problema de saúde, colocar as aulas para vocês. Mas durante essa semana eu vou escolher algum dia aí para colocar duas, tá? Os dois vídeos de matemática, certo? Então vamos lá. A 15ª questão, ela pedia para calcular a distância entre os pontos M, que é 4 e menos 5, e N, que é menos 1 e 7, no plano cartesiano x por y. Então, eu fiz aqui o plano cartesiano, né? Nós vamos traçar esses pontos e calcular a distância entre eles. O primeiro, ponto M. O ponto M, ele vem aqui de 4 de x até menos 5 de y, tá? A primeira vez que nós vamos ver essa distância de pontos usando números negativos. Então, ela vem até aqui, de 4 de x até menos 5 de y, certo? Então, esse é o ponto M. E o ponto N, menos 1 de x até 7 de y. Então, vou ter que subir mais um pouquinho aqui. 6, 7. Certo? 1 de x, menos 1 de x, que está aqui. Menos 1 de x até 7 de y. Está aqui. Agora quer saber a distância entre esses dois pontos, ó. Que é o ponto N. Do ponto N até o ponto M, tá? Vamos lá. Nesse caso, eles ficaram em dois quadrantes diferentes, certo? A pergunta é, será que teria como a gente traçar dentre esses pontos, né, um triângulo retângulo na qual possamos utilizar aquelas fórmulas que está fazendo o teorema de Pitágoras? Tem sim. Uma coisa que tu deve observar primeiro. Então, o que devemos fazer primeiro é traçar essa linha, né, essa distância entre esses dois pontos, de M aqui até N. Eu já fiz aqui para vocês, ó. E quer saber essa distância. Agora, para formar um triângulo retângulo, eu vou descer reto também aqui, como se tivesse traçado outros pontos, tá? Se eu vir reto aqui, ó, justamente para formar esse triângulo retângulo, né, até o ponto que seria correspondente ao ponto M, certo? Então, nós teríamos aqui, ó, essa parte, que seria um dos catetos, essa outra parte seria o outro cateto, e essa é a distância, também chamada de hipotenusa. Agora, é só nós traçarmos naquela regrinha de distância entre dois pontos. Então, a distância entre, né, os pontos vai ser igual a raiz quadrada de delta x ao quadrado, certo? Mais delta y ao quadrado. Então, delta, a distância será igual a variação, lembrando que esse delta representa a variação, de x. Qual seria essa variação? É x2 menos x1 mais y2 menos y1, certo? Antes de continuarmos, vamos primeiro perceber quem é x2 e quem é x1, quem é y2 e quem é y1. Olha só. Olhando aqui para o M, só para a reta M, nós vimos que ele começou aqui do menos 1 e foi até o 4, certo? Então, quem seria essa distância? Seria, ó, o x1. Vou até colocar aqui para vocês verem. O x1 é onde iniciou, é menos 1. O x2 é igual a 4, certo? Já o y, então esse aqui seria a variação de x. Variação de x. A variação de y, vou colocar aqui, ó, delta y, seria quem? O y1, de onde é que ele iniciou? Menos 5. Menos 5. Então, aqui, ó, a variação de y seria, não é?
y1, que é o y inicial, corresponderia a 7, e y2 corresponde a menos 5, certo? Então, aqui estão as duas variações, a variação de x e a variação de y. Agora é só fazer a substituição. Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada de x2, que é o x2, é menos 1, certo? Menos, ou melhor, x2 é 4, menos o x1, quem é o x1? É menos 1. Então, vou colocar esse parênteses aqui só para separar os sinais. Eu até transformar isso aqui num colchete, não tem problema nenhum. Mais y2, o y2 no caso agora é menos 5, menos o y1, que é 7, certo? Tudo isso ao quadrado também. Então, a distância vai ser igual. Aqui vai ficar a raiz quadrada de... Então, aqui, ó, a distância vai ser igual, né? A 4, eu vou repetir esse 4 para a gente ir fazendo passo a passo, para não confundir. Eu vou fazer primeiro aqui, ó, menos por menos. Menos por menos dá mais. Então, vai ficar mais 1. Tudo isso ao quadrado. Para não confundir também, eu vou... Dá até de fazer isso de uma vez, ó. Fica menos 5 e menos 7. Menos 5 e menos 7 vai dar menos 12. Sinais iguais só não conservam o mesmo sinal. Então, aqui a distância vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 4 dá 5 ao quadrado, mais 12 menos 12 ao quadrado dá 144. Então, a distância aqui vai ser igual a 5 ao quadrado é 25, mais 144. Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada de 25 mais 144, são 169. E a raiz quadrada, a distância vai ser igual a raiz quadrada de 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Então, nós temos aí, ó, a distância entre o ponto M e N é igual a 13, certo? A nossa próxima aula é relação binária. O que é isso? Relação binária é um subconjunto formado do produto entre outros dois conjuntos. Quando nós já estudamos o produto, vai ficar mais simples a gente entender o que é isso aqui, ó. Então, a relação binária é a relação entre os pares ordenados ou os elementos de um conjunto relacionado aos elementos do outro conjunto, formando pares ordenados. Esta é uma forma mais simples de entender, certo? Então, está aqui na página 76, se vocês quiserem dar uma lida. Eu vou apenas vir aqui para frente, para a gente entender melhor já dentro dos conjuntos, como é que faz isso aqui. Então, ó, agora vamos definir matematicamente uma relação binária através de conjuntos. A relação de um conjunto A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano A por B. Se R é uma relação de A em B, então R... Aí aqui, né, esse Czinho significa que está contido em A. Está contido em A por B, ou seja, essa relação binária, ela é uma relação que está contida entre o produto de dois conjuntos, certo? Aí nós temos aqui, ó, observação, aí numa relação pode ocorrer de várias setas partirem de um ponto de domínio, que é o caso aqui, ó, várias setas partindo de um ponto de domínio. Antes de eu mostrar uma coisa, o que é domínio. Domínio é o primeiro conjunto, são todos os elementos que, quando tiverem pares ordenados, vão representar o x, certo? Então, você sempre o primeiro elemento dos pares ordenados. Esse é o domínio, várias setas a partir de um ponto de domínio. O outro conjunto nós chamamos de imagem, certo? Seria o segundo conjunto, são todos que representam y, ou seja, em os pares ordenados, o que representa x chama-se de domínio e o que representa y se chama de imagem. Se eu tenho, por exemplo, aqui ó, um par ordenado assim como 2 e 3, quem seria o x? É o primeiro elemento, o y é o segundo elemento. Então, isso aqui veio de um domínio, que foi o primeiro conjunto, e aqui veio de uma imagem, que é o segundo conjunto, certo? Então, vamos lá.
A outra situação é que sobrarem elementos do domínio. Então, às vezes, sobra elemento do domínio. Vai partir de um só, vale a seta, e às vezes sobra de um domínio, certo? Vou só mostrar para vocês aqui como é que faz isso nos cálculos, que é o que realmente importa aqui para nós. Então, uma das coisas que a gente faz usando cálculos é saber o número de relação de A em B, certo? É saber quantas relações binárias, quantos pares ordinários vão ser formados entre dois conjuntos. Aí nós temos aqui, ó, o número de relação de A em B é o cálculo do subconjunto do produto cartesiano de A por B, pois uma relação binária está contida, ou seja, é um subconjunto, no produto cartesiano A por B. Então, essa relação binária, como eu acabei de falar, ela é um subconjunto do produto entre dois conjuntos, certo? E aqui nos dá uma fórmula de como nós sabermos a quantidade de relações que podem haver entre dois conjuntos, tá? Usando essa fórmula, nós podemos calcular essa quantidade. Aqui tem dois exemplos, ó. Vou fazer um aqui para vocês verem como é que faz. O primeiro exemplo, da letra A. Determine o número de relação binária de A em B, em que A, aí nós temos o conjunto A, que é formado por A, B, C, e o conjunto B, que é formado por D e E, certo? Vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Então, olha, a fórmula para que nós possamos saber o número da relação de elementos entre A e B é essa aqui, ó. É 2 elevado a NA. O que é esse NA? É o número, a quantidade de elementos do conjunto A, vezes NB. O que é esse NB? É a quantidade de elementos do conjunto B. Aí pergunta, sempre vai ser 2 aqui? Sim, sempre essa base vai ser 2, tá? Então aqui, o número da relação, vou só simplificar aqui, ficar só a relação AB. Relação AB, que é a quantidade de elementos desse conjunto, vai ser igual a 2, elevado a quantidade de elementos do conjunto A. O conjunto A aqui são quantos elementos? 3. Vezes quantidade de elementos do conjunto B. Aqui são quantos? São apenas 2, o D e o E, certo? Então, a relação binária, né, entre A e B vai ser igual a 2 elevado a... E multiplica aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Então, a relação entre A e B vai ser igual a 2 elevado à sexta potência. E 2 elevado à sexta potência é igual a 64, certo? O exemplo B, ele traz uma diferencinha aqui do A. Qual é a diferença? É que ele já dá a relação binária, já dá a quantidade de elementos do produto de A por B. Vamos ver aqui como é que fica, ó. Determine o número de elementos do conjunto A, sabendo que o número de relações binárias de A em B é 16 e o número de elementos do conjunto B é 2. Ou seja, ele já deu a quantidade de elementos do B, já deu a relação entre A e B. O que é que ele quer? Ele quer saber quantos elementos tem no conjunto A. Então, ele já deu a relação e já deu a quantidade de elementos do B. Falta saber só qual é a quantidade de elementos de A. Nós podemos responder utilizando a mesma fórmula. Então, eu trouxe para cá todo o esquema, que é a fórmula, né? Pode ser a mesma fórmula que a gente vai fazer lá, porque a única diferença aqui é que ele nos deu a relação já binária e quer saber a quantidade de um elemento. Mas a forma de fazer é a mesma se eu quisesse saber essa relação. Então, ele quer saber a quantidade de conjunto de A, é o único que nós não temos. Nós temos a quantidade de conjuntos de elementos do conjunto B e temos a relação entre eles dois. A relação entre eles dois são 16. Como é que vai ficar isso? Isso aqui eu já tenho um valor. O valor disso é quanto? É 16, que ele já deu na questão. Vai ser igual a 2 elevado a quanto? Elevado a 2, não é? Por que 2? Porque a quantidade de B, certo? Você pode... eu vou só mudar aqui, porque eu costumo colocar letras depois. O número primeiro e a letra acompanhando o número. Então, estou colocando o número de B. O número de elementos de B, ele diz que é 2. Vezes o número de A, que é o que nós não temos, certo? Então, vou só colocar aqui, ó. Números do conjunto A, certo? Pois bem, agora como é que eu faço para resolver isso aqui? Quando eu tenho igualdade de potências e uma dessas potências, o fracionário, ou melhor, o expoente,
vem como uma expressão algébrica, ou seja, possui letras, uma coisa que eu tenho que fazer, ou que nós temos que fazer, é deixar esses denominadores, ou essas bases, iguais, certo? Então, para deixar isso aqui igual, eu tenho que fazer uma decomposição desse 16. Esse 16 aqui é quanto? Dá por 2 que dá 8, dá por 2 que dá 4, dá por 2 que dá 2, dá por 2 que dá 1, certo? Então, aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Isso aqui vai ser igual a 2, que multiplica o 2 elevado a 2 vezes NA, certo? Quando eu tenho aqui uma igualdade como essa, eu posso cancelar as bases e trabalhar só com os expoentes. Então, isso aqui vai ser igual a quem? A 4 igual a 2, que multiplica N número de A. Então, se 4 é igual a isso tudo aqui, significa que isso tudo é igual a 4. Eu vou só trazer ele para o primeiro membro. Para quê? Porque ele é o que tem letra. Então, normalmente, a gente coloca as letras no primeiro membro para isolá-las, certo? Aqui, esse elemento de A, não é? Elemento de A igual a 4. Então, o que foi que eu fiz? O primeiro membro coloquei como segundo e o segundo membro coloquei como primeiro. Então, a quantidade de elementos do conjunto A vai ser igual a quem? A 4, e esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, quantidade de elementos do conjunto A vai ser igual a 4 dividido para 2, e 4 dividido para 2 é 2. Essa é a quantidade de elementos de A, certo? Então, tá aí, gente, ó. Esses são os dois exemplos que eu passei. Na próxima aula, nós vamos ver aqui o passo a passo e resolver algumas questões aqui da atividade, certo? Mas isso só na próxima. Lembrando que a outra aula de vocês eu vou colocar ainda essa semana, tá? Não sei bem o dia, mas eu vou avisar. Até a próxima. Qualquer dúvida, estamos aqui.